No vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês a história do assassino do machado de Nova Orleans. O serial killer que poupava apenas a vida dos amantes de jazz. Se quiser conhecer essa história e saber mais sobre esse cara, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e fica até o final do vídeo. Em 19 de março de 1919, o som do jazz ecoava por todos os cantos de Nova Orleans. Todas as casas e bares estavam lotados e as bandas tocavam em festas em dezenas de casas na cidade inteira. Entretanto, a cidade estava tão animada, não por prazer ou felicidade, e sim por medo. Tudo começou 3 dias antes do dia 19, quando o jornal local The Times publicou uma carta aberta, escrita pelo famoso serial killer, o assassino do machado de Nova Orleans. E ele fez uma ameaça nessa carta. Ele disse que caso alguma casa ou bar não estivesse tocando jazz no dia 19, meio-dia e 15, ele faria mais vítimas. Se algum lugar não estivesse tocando jazz nesse dia e nesse horário, ele faria mais vítimas. Como o próprio nome já sugere, ele usava um machado para cometer os crimes. Porém, ele não usava sempre. Às vezes ele utilizava uma machadinha, uma navalha, faca de açougueiro ou o que estivesse à disposição dele. E embora ele tenha atacado diversas pessoas com esses instrumentos, esse homem nunca foi pego. Mas várias pessoas suspeitavam quem ele era. E algumas descreveram o agressor como um homem de pele escura, corpulento e que usava um chapéu virado para baixo. E essas vagas descrições obrigaram as autoridades a lançarem uma ampla rede de investigações. Inúmeras pessoas foram interrogadas e até mesmo algumas vítimas se tornaram suspeitas. No entanto, cada um desses casos desses suspeitos era derrubado por falta de evidências. Agora eu vou falar pra vocês um pouco dos crimes dele, pra vocês terem uma noção de como ele era. Na noite do dia 22 de maio de 1918, o dono da mercearia italiana, Joseph Maggio, e sua esposa Catherine, eu não consigo falar o nome Catherine sem lembrar da Catherine Pierce de Diário de um Vampiro, mas enfim, inclusive recomendo a série, gente. Mas enfim, voltando pra história. Eles foram encontrados deitados na cama deles em uma poça de sangue. E os irmãos do Joseph, que moravam ao lado, foram quem encontraram os corpos. O casal teve as suas gargantas cortadas com uma lâmina de barbear enquanto eles dormiam. E a cabeça deles foi esmagada com um machado. Após o crime, o assassino deixou o machado no banheiro e a navalha jogada no jardim do vizinho. E nenhum item valioso tinha sido roubado por ele. Ou seja, ao que parece, ele só entrou lá pra matar a galera e depois foi embora. A única pista que foi deixada era uma mensagem escrita em giz na calçada, a uma curta distância de onde tinha acontecido o crime. E a mensagem escrita com giz dizia: "A senhorita Maggio vai se sentar hoje à noite, assim como a senhorita Tony." A polícia teorizou que essa mensagem se referia à senhora Tony Ciambra, que era uma das várias donas de mercearia italiana, que foram mortas também após serem atacadas. E essas donas de mercearia morreram entre 1911 e 1912. E a maioria daquelas vítimas tinha se defendido contra um homem que empunhava um machado. Então tem essa teoria de que esse homem do machado já atuava fazia muito tempo. Um mês após a morte dos Maggio, o homem do machado supostamente atacou de novo. Em 27 de junho, o padeiro John Zanca foi fazer uma entrega no supermercado, que era a propriedade de Louis Bessemer. Porém, o Zanca percebeu que tinha algo errado quando ele chegou lá. Ele então foi até a porta dos fundos da loja, e nessa hora que ele chegou lá, ele encontrou o Bessemer coberto de sangue, porém ainda vivo. E novamente, os padrões do crime anterior se repetiam. E novamente, vários suspeitos foram investigados, mas todos foram liberados por falta de evidência. O próximo crime ocorreu em agosto daquele mesmo ano, dessa vez com uma mulher grávida, chamada Senhorita Schneider. Depois de um longo dia de trabalho, o marido dela voltou para casa e encontrou a esposa coberta de sangue. E o couro cabeludo dela havia sido cortado, e alguns dentes tinham sido arrancados. Mas ela ainda estava viva. Felizmente ela recuperou a consciência, mas ela não foi capaz de identificar quem tinha atacado ela. Apesar dessa brutalidade que ele exercia contra as vítimas dele, o real responsável por esses crimes parecia que estava longe de ser descoberto. E as práticas dele só aumentavam e pioravam com o tempo. O assassino só se acalmou após ele ameaçar a cidade inteira com aquela carta que ele tinha mandado. E quando chegou a data marcada por ele, assim que o relógio bateu 12:15, a cidade inteira de Nova Orleans estava tocando jazz. E esse clima parece ter agradado o assassino, tanto que nenhum crime foi registrado naquela noite. Porém, mesmo com essa pausa, ele voltou a atacar. Ele atacou outras 3 pessoas. Steve Boca, o dono de uma mercearia, no dia 10 de agosto, uma mulher chamada Sarah Lehman, na noite de 3 de setembro, e por último, Mike Papitoni, na noite do dia 27 de outubro. E esse foi o último ataque do Homem do Machado. Uma teoria diz que os ataques foram por motivos raciais, já que a maioria dos imigrantes
eram ítalo-americanos, que estavam enfrentando uma onda geral de fanatismo nos Estados Unidos durante aquela época. Por conta disso, os investigadores levantaram a hipótese de que talvez os crimes estariam relacionados à máfia. Porém, essa hipótese nunca foi de fato comprovada. E apesar dessas teorias, a identidade do Homem do Machado de Nova Orleans permanece um mistério até hoje. E, inclusive, ele foi retratado em diversos momentos da cultura pop, como em American Horror Story, por exemplo. Bom, e com o tempo, esse assassino desconhecido acabou por fazer parte do folclore norte-americano. Bom, gente, essa é a história do assassino do Machado. Não sei vocês, mas eu achei doideira. O cara simplesmente conseguiu botar medo na cidade inteira e obrigou todo mundo a tocar jazz. Real, sinistro. Mas enfim, comentem aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso. Já deixem um like e se inscrevam aqui no canal também. E vejo vocês no próximo vídeo. Falou!